Olá! Em meio aos muitos conceitos psicanalíticos, quero abordar especificamente hoje a noção freudiana de sexualidade. Há muito esse conceito tem sido alvo de mal entendidos, em partes, é verdade, porque ele não é nada fácil de ser apreendido, mas, em particular também, porque um preconceito grande na cabeça de muita gente acaba impedindo a aproximação com esse termo, que na realidade fala muito sobre cada um de nós. Freud, ainda bem, percebeu isso, e a partir de agora vamos falar aqui de metapsicologia pura. Me chamo André Schiller, sou psicanalista na cidade de Jundiaí, São Paulo, e sejam todos bem-vindos a esse canal criado com o intuito de servir como uma espécie de biblioteca, quando o assunto é a psicanálise e a figura de Freud. Espero que mais esse trabalho vocês apreciem. Para não perdermos tempo, vamos ao essencial. Raras foram as vezes em que Freud definiu com precisão de dicionário a sua versão para o conceito de sexualidade. É bem verdade que o inventor da psicanálise não foi o primeiro a fazer esse tipo de questionamento. Vale lembrar do surgimento de toda uma ciência da sexualidade nas duas últimas décadas de 1800, a sexologia, tendo Freud que partir, de qualquer maneira, da noção clássica empregada para a sexualidade e que em nada se diferenciava de outro conceito, o de instinto sexual. Em resumo, essa definição com a qual Freud rompeu, mas também os pais da sexologia, Havelock Ellis, Krafft-Ebing e Albert Moll, carregava o sentido de um comportamento pré-determinado encontrado em praticamente todo ser vivo, com um fim e uma meta bem definidas. No caso, então, a sexualidade equivalendo a instinto sexual comportaria como fim a união dos genitais e como meta a reprodução, não sendo viável abrir nesse momento aqui, a meu ver, toda a trajetória que levou Freud a chegar na sua definição. Se esse fosse o caso, só para vocês terem uma ideia, teríamos que passar, entre outras situações, pelo entendimento primeiro dos motivos que levaram Freud a abandonar a chamada teoria da sedução, uma hipótese alimentada como causa para os sintomas histéricos de mais ou menos 1888-89 até meados de 1896-97, pelo que tudo indica. Também foi importante para Freud, nesse sentido, a amizade estabelecida com Wilhelm Fliess. Falarei desse otorrinolaringologista numa pesquisa que publica em breve. E claro, fundamental acabou sendo Freud se dar conta de processos tais como os encontrados na definição de libido, de apoio, de zona erógena e de pulsão. Aliás, entendam por enquanto a tribo freudiana como impulsos que surgem da atividade instintual, só que diferentemente dessa, a ação é constante sobre o aparelho psíquico em forma de exigências que estariam muito além da autoconservação. Bastante coisa, não? No entanto, dá, de qualquer maneira, para começarmos a falar sobre esse delicado conceito que nos interessa, e o melhor caminho, creio, é a noção de apoio, explorada por Freud pela primeira vez em 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud, aliás, nos ajuda, e ajuda a chegarmos onde precisamos, quando lança a mão de um exemplo, no caso, o de um recém-nascido em pleno ato da amamentação. Em seu texto, Freud diz que, inicialmente, a criança está em busca de saciar aquilo que o instinto exige, a fome. Só que a membrana oral, ao ser estimulado durante o processo de sucção, geraria também um componente cujo nome não é outro senão prazer. Essa experiência o bebê vai repetir incontáveis vezes, como sabemos, pelo menos dentro da maior parte dos casos, e disse Freud, chegará o dia em que, apoiado na necessidade vital trazida pelo instinto, o prazer ganhará autonomia, indo a criança então, cada vez mais, na busca não do seio por uma questão de necessidade, mas porque é tão interessante ou mais reviver as sensações oriundas de pulsões parciais que são inauguradas nessa região oral. A área estimulada pulsa e assim traz prazer. É tendo esse contexto em mente que o conceito de sexualidade para Freud aparece de forma clara pela primeira vez. E para que você não fique perdido daqui por diante, caso tenha dúvidas, grave isso então. Sexualidade em psicanálise é acima de tudo um sinônimo para a ação de revestir com prazer uma certa quantidade de impulsos cuja origem foi uma demanda instintual, mas que tão logo existiu a associação entre prazeres locais e as exigências de autoconservação, além, é claro, da autonomia da obtenção de prazer nos atos em questão, veríamos ganhar vida aquilo que Freud chamou de pulsões parciais, cujo caráter então é sexual. Tenha em mente nesse momento a figura do recém-nascido que ajuda. Agora, outro dado importante também é, a exemplo da amamentação, outras regiões do corpo que servem a princípio para a finalidade do instinto vão passar pela mesma situação. E com aquelas que não servem às necessidades instintuais, Freud vai dizer que, dependendo do quanto elas forem estimuladas de fora para dentro, por conta do meio, pulsões parciais existentes em outras regiões podem facilmente ser deslocadas, dotando essa zona de um valor diferenciado. Em 1916, quando da ocasião de uma conferência, Freud lançou mão do uso desse mesmo exemplo do bebê mamando para alertar que fixações das crianças em prazeres setorizados poderiam prejudicar e muito o desenvolvimento nas esferas física,
e psicológica, sendo, aliás, o conceito de perversão, tão confuso na cabeça de muita gente, diga-se de passagem, um exemplo perfeito para demonstrar isso. Querem ver de que maneira? Primeiro, só deixando claro que organização perversa do psiquismo nada tem a ver com psicopatia. Por perverso, devemos ter em mente apenas a figura de alguém já crescido, certamente alguém que passou pela segunda infância, que há de usar todas as suas forças para ir atrás, no mundo real, desses prazeres setorizados que para a pessoa é o que dita a sua razão de existência. Pensem aqui no fetichista, paradigma da perversão de acordo com Freud. Agora, se o termo perverso nós vamos deixar então para os fetichistas, os sádicos, os voyeuristas e os masoquistas, por exemplo, nem por isso Freud deixou de lembrar que no íntimo de qualquer neurótico razoavelmente funcional, essa pessoa que toca mais ou menos bem a própria vida, existe uma ausência desse componente. Pelo contrário, tanto que um tratamento pela psicanálise é o único capaz de revelar e de trabalhar, fazendo perder força, exatamente desejos dessa natureza presentes em um lugar do psiquismo que há muito a pessoa fez questão de tentar calar por meio de um mecanismo psicológico chamado recalque em particular, mas que obviamente não dá certo, não por completo, e Freud mesmo atestou essa ineficácia em um artigo escrito sobre esse mecanismo psicológico de defesa, tanto que sintomas variados aos olhos do psicanalista, esses encontrados em quadros conhecidos popularmente como depressivos, fóbicos, em crises de ansiedade e mesmo em estados limítrofes, denunciariam essa ineficácia do recalque com toda a certeza. Essa constatação, aliás, a de que o neurótico e o perverso não são tão diferentes assim como se imagina, levou Freud, em 1905 mesmo, a afirmar que uma neurose nada mais é do que o negativo da perversão. Concluindo, sabedores até aqui de que a sexualidade para Freud e para os psicanalistas em geral tem a ver com envolvimento, com prazer, de uma certa quantidade de pulsões parciais na origem que podem ou não vir a se submeterem à primazia de uma zona erógena e ao fenômeno da reprodução, dependendo do caso, cabe destacar a importância da noção freudiana também de sexualidade como base das relações mais arcaicas que alguém é capaz de estabelecer consigo próprio e com o meio. Muito do senso de realidade, que infelizmente falta uma porção gigantesca de pessoas ao redor do mundo todo, tem a ver com problemas nesse momento da vida. Sim, existe um tratamento eficaz para essa desordem que há de atrapalhar a vida tanto do próprio indivíduo como a de seu meio. Mas eu falarei do tratamento também numa outra ocasião. Enfim, fico por aqui nesse momento. Se você gostou dessa pesquisa, repasse aquele conhecido ou conhecida que tem apreço por Freud e pela bela teoria desenvolvida por ele. Clique abaixo em gostei, caso tenha apreciado esse conteúdo, e se deseja ver outros, se inscreva no canal, que em breve vai ser uma biblioteca de pesquisas sobre tudo que diz respeito à psicanálise e à figura de seu criador. A próxima pesquisa sai na segunda-feira que vem, e sugestões de temas são sempre bem-vindas. O tema sexualidade, julguei por bem abordar agora, já que durante a semana passada, e também nessa, estou trabalhando com profissionais empenhados em um dos 2 grupos de estudo que coordeno. Nos vemos na próxima semana. Até lá!